a mais uma programação da Zoe Online. Estamos nós aqui, eu e o Diego, e Mais mais um uma vez, mais um devocional. devocional. Louvado seja Deus, irmãos, estamos muito felizes. Muito felizes para você que chegou agora, não sabe muito o que é isso aqui. Nós somos, Zoe Online, diversas programações aí, segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós temos programações durante toda a semana, e eu e o Mike, todos os dias da semana, de segunda a sexta, exceto sábado e domingo, nós fazemos os devocionais, Os devocionais, nós temos o propósito de alguma maneira conseguir compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, compartilhar um pouco dessa porção diária que nós entendemos que o Senhor ele derrama e ele dispensa sobre nós, mas que nós precisamos, correr para Ele. Nós precisamos correr ao encontro desse maná diário, desse maná escondido, desse pão nosso de cada dia que o Senhor já nos deu. Nós precisamos nos alimentar dele para ter uma vida abundante. Nesses devocionais, nós compartilhamos um pouco disso, Principalmente nesses dias, nosso maior propósito, Mike, é conseguir de alguma maneira trazer aqui da maneira com que a gente tem conseguido ler esses dias, no Senhor, entendendo nosso quarto secreto, nossa intimidade. Então, nós cremos que todos os devocionais aqui, eles também têm direções de Deus, Eles têm uma clareza profética para a maneira que a gente precisa se mover nesses dias, se comportar nesses dias, para os lugares onde nós precisamos olhar, quais coisas a gente precisa atentar, ainda mais nesses dias. E uma dessas coisas que nós temos conversado muito, que nós sentimos, é que esse é um tempo que o Senhor também quer nos fazer olhar para os princípios, olhar para o firmamento. Firmamento é Cristo, óbvio, mas nós estamos falando sobre os princípios da nossa fé, sobre os princípios da palavra, sobre coisas que às vezes elas são pequenas e simples, mas que talvez eu e você tiramos os olhos dela e elas não estão muito bem firmadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida com o Senhor. E nós cremos que esse é um tempo que o Senhor ele também quer resgatar princípios que talvez foram esquecidos por nós e renovar, reestruturar princípios, porque os princípios eles fazem parte da base da nossa fé. Os princípios eles fazem parte do fundamento, o fundamento elementar do evangelho, da vida com o Senhor. E nós cremos que essa semana em especial, nós estamos falando sobre um texto apenas, que é Filipenses 4, 8 e 9, falando sobre as coisas que ocupam o nosso pensamento. Nós cremos que essa é sim uma semana de libertação. Nós cremos que essa é sim uma semana que o Senhor está derramando renovo sobre os nossos pensamentos, renovo sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, para o nosso espírito. Nós cremos que essa é uma semana de renovo, de libertação, de restauração, de quebra de jugo que talvez você vem trazendo aí por ter acreditado e enchido seu pensamento com coisas que não é a palavra como deveria. Nós cremos que essa é uma semana de restauração. E isso é tão legal, porque eu e o Mike, nós conversávamos isso há uma semana atrás já, sobre esse texto, sentindo isso, sondando isso no Senhor, e sentindo isso no nosso espírito. E sem saber, nosso pastor Shalom pregou no domingo, e sem saber, nós não sabíamos da pregação, não sabíamos qual eram os textos da pregação, mas sem saber, o pastor Shalom ele comentou sobre Filipenses 4, 8 e 9, comentou sobre esse mesmo texto, e eu lembro que eu e o Mike, nós estávamos juntos, aqui, ajudando nas questões da gravação, e nós até se olhamos na hora, falamos, glória a Deus, o Senhor está nos confirmando, estamos alinhados com Ele, estamos alinhados com o Seu Espírito, somos um só corpo, um só Espírito, Então, realmente, nós cremos que essa é uma semana de libertação, para que você não viva com miragens, mas que você tenha visão clara, visão limpa, colírio sobre os seus olhos, mas também sobre sua mente, sobre sua alma nesses dias, Mike? Amém, amém. Quero te convidar a orar, meu irmão, você e sua família aí na sua casa. Quero te convidar a ter esse tempo de oração junto comigo e com o Diego. Deus, nós somos gratos por poder fazer parte do seu corpo. É um privilégio, não tem como pagar isso, Deus, de poder fazer parte do organismo que é a igreja, do organismo que é o corpo de Cristo. Diante disso, nós queremos ser pessoas que se posicionam de acordo com a visão que o céu libera para nós. Nós queremos ser pessoas que se movimentam de acordo com a sua voz, Deus. Nós queremos te oferecer o nosso coração hoje como uma terra bem adubada para receber essa semente que é a sua palavra.
Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, se você está aí na sua casa, com a sua Bíblia, se você está aí no seu serviço, onde quer que você esteja nesse momento, talvez está nos escutando de manhã, talvez está nos escutando de tarde, de noite, ou até mesmo aí de madrugada, você está em casa e caiu no nosso vídeo, caiu nesse devocional. Glória a Deus, esse devocional é para você. Nós não cremos em coincidência, nós cremos em Jesuscidência. Nós cremos que tudo com o Senhor tem um propósito, né? Então, se você caiu aí do nada, talvez você nem sabe quem nós somos, né? Mas caiu do nada no nosso vídeo, fica aí, esse vídeo é para você, esse devocional é para você, essa palavra eu tenho certeza que é para você. Meus irmãos, então, como comentamos, nós estamos falando essa semana, né, a respeito de Filipenses 4, 8 e 9. Né? Quando Paulo está falando com os filipenses a respeito das coisas que precisam ocupar o nosso pensamento. E eu e você precisamos concordar que uma das coisas que mais tem afetado as pessoas nesses dias, nesse ano de 2020, 6 meses do ano, já partindo para o 7º daqui a alguns dias, é a mente, é o lugar dos pensamentos. Né? Há uma semana atrás, eu conversava com um rapaz, e esse rapaz ele já tinha me ligado umas semanas atrás, ele não mora aqui, e ele estava de madrugada ele me ligou perturbado, que não aguentava mais ficar em casa. E uma semana atrás ele tentou cometer suicídio, mas graças a Deus, um amigo meu, no momento em que ele queria cometer suicídio, ele também mandou mensagem para esse amigo meu. Nesse dia ele não me ligou, ele ligou para esse amigo meu, porque ele falou que estava com vergonha de falar para mim que estava com esses pensamentos. Mas esse amigo meu me mandou mensagem, nós oramos por ele, graças a Deus. Ele não se matou, ele não cometeu suicídio. Graças a Deus, a palavra de Deus tem chegado até ele, mas tudo começou na mente. Né? Tudo começou na mente. Ele começou a mandar mensagens, Mike, de coisa de infância, cara. A gente cresceu junto. E ele começou a mandar mensagens de coisas de infância, assim, e tal, se lembrando e tal, as coisas que Deus já tem renovo para ele, já tem libertação para ele, já tem novidade de vida. Porém, nesses dias ali só em casa, a mente dele começou a ser atacada. E ao invés de correr para a palavra, ele começou a deixar essas coisas criarem ilusões, criarem miragens, aonde até levar ele a um lugar que ele achou que a morte seria o melhor escape, a melhor saída, né? Mas Deus está aqui para nos ajudar, né? Então nós percebemos mesmo que um lugar de grande influência que Satanás tem tentado atacar nesses dias é a mente, mas nós estamos aqui porque cremos que existe libertação, existe renovo e vida sobre as nossas mentes, sobre a nossa alma, sobre os nossos pensamentos, né? Então nós começamos falando sobre o que é verdadeiro, alguns devocionais atrás. Ontem falamos sobre aquilo que é respeitável. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que é justo e puro. Né? O texto diz assim, Filipenses 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Hoje nós falaremos, né, Mike, a respeito daquilo que é justo e daquilo que é puro. Meus irmãos, como é difícil hoje, nos nossos dias, falar sobre justiça e pureza. Não é verdade? Qual é o conceito de justiça e de pureza que nós conhecemos? Quando nós falamos sobre justiça, sobre aquilo que é justo, quando nós falamos sobre pureza, sobre aquilo que é puro, o que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Porque talvez o nosso conceito está muito deturpado. Como geração, eu realmente creio que o nosso conceito daquilo que é justo e que é puro está muito deturpado. Se nós não tivermos uma renovação da nossa mente com respeito à justiça e pureza, com aquilo que é justo e que é puro, nós vamos ser levados por essa miragem que é na nossa geração, a pureza e a justiça, não é mesmo, Mike? Exatamente. Quando eu penso sobre o que é puro e sobre o que é justo, para mim vem à cabeça algo inteiro, algo completo, algo que não houve deturpação, não houve adultério, não foi adulterado. Eu gosto de pensar, quando o texto está falando para a gente pensar no que é justo, o que é puro, eu de novo vou fazer o link sobre o que está na mente de Cristo, porque a Bíblia vai chamar a gente de corpo, mas Cristo é a cabeça. Então, para mim, quando os meus pensamentos não são puros e não são corretos ou não são justos, tem a ver que está existindo uma desconexão minha com a cabeça que é Cristo.
Ou seja, houve alteração sobre eu receber um pensamento da cabeça. Então, consequentemente, eu tenho atitudes diferentes do corpo de Cristo, atitudes que seriam naturais para mim, que sou do DNA de Cristo, para você, que é do DNA do corpo de Cristo. Porque se é puro, não houve alteração. Então, esteve na cabeça de Cristo, passou para mim. Então, eu tenho os mesmos pensamentos de Cristo, é a mesma direção de Cristo, é o mesmo caminho de Cristo. Eu quero começar falando disso, porque quando a gente vai pensar em puro, o primeiro pensamento que a gente tem é sobre coisas erradas e às vezes não legítimas, mas eu quero trazer também para coisas que às vezes nós temos como legítimas, mas não tem a ver com a conexão de Cristo, não tem a ver com o que a cabeça tem para nós. Então, às vezes, para mim, na minha opinião, alguns pensamentos que não são justos e não são puros, às vezes tem a ver com o caminho que você tem trilhado. Às vezes você tem trilhado caminhos que não é aquele para você. Então, ou seja, não é um caminho original da cabeça de que é Cristo para você. Então não está sendo puro, porque não tem a ver com o que Cristo chamou para você. Ele foi alterado, ele foi adulterado. Às vezes você foi, como o Diego iniciou falando, e eu queria linkar, às vezes a gente foi levado por ventos de vãs doutrinas, assim como Paulo vai falar, porque os nossos pensamentos não estão bem solidificados, que é em Cristo. Nós estamos retomando os princípios exatamente porque, às vezes, o nosso coração ele ainda não está bem posto no que seria Cristo, na rocha que é Ele. Então, eu queria trazer esse questionamento para nós. Às vezes, os nossos pensamentos, eles são puros em relações ao mundo, eles são puros em relações a tantas outras coisas. Ele não envolve pecado, mas, às vezes, ele não está envolvendo também a direção de Cristo para mim. E eu acredito pessoalmente que isso não carrega justiça, isso não carrega pureza, porque, para mim, o impuro também é eu tomar a corrida do outro. Não é puro para mim, porque eu estou correndo algo que não foi designado para mim. Então, eu queria trazer essa perspectiva também. E junto disso, que se eu caminho pelo caminho puro, o qual foi designado para mim, logo eu vou eliminar todas as outras coisas que são de má fama, como o texto também vai falar de boa fama, e de coisas respeitáveis, porque eu sei para onde está indo, eu sei qual caminho estou trilhando. Então, se eu sei qual caminho estou trilhando, eu sei quais as coisas que eu tenho que me envolver, eu sei o que está na cabeça. Eu queria só trazer uma ilustração. Já pensou, Diego? A cabeça pensar alguma coisa, alguma atitude, algum movimento, e o seu braço fazer ao contrário? Ou seja, então a informação para o seu braço foi adulterada. Então a informação para o seu braço não é mais correta. Eu uso esse termo porque na minha Bíblia diz tudo que for correto, além de, em vez dela colocar justo, ela está falando correto. Ou seja, uma designação correta que cumpre o fim para o qual ela foi designada. Então, se eu não estou cumprindo o fim para o qual eu sou designado, sim, não estou sendo correto. Então, eu queria chamar a atenção para isso, digo de novo. Às vezes, Cristo pensa algo sobre nós e nós temos uma atitude totalmente diferente. Então, sim, na minha opinião, isso não é correto, isso não tem a ver com a justiça, isso não tem a ver com pureza. Porque se é puro, não existe adultério, não existe mistura de outras coisas. Para mim, isso é Paulo chamando a atenção para que eu realmente tenha o posicionamento igual de Cristo. E eu achei legal quando você falou sobre essa questão dessa visão de pureza, de justiça, porque a Bíblia nos conta que Jesus, um dia, ele está indo para Jerusalém, né? E ele ia para Jerusalém, depois ele ia ser entregue, né? E daí a Bíblia diz que ele está passando por uma cidade, não me lembro qual é agora, mas a Bíblia diz que ele está passando naquela cidade e a Bíblia diz que os discípulos falam para ele: vamos parar aqui, você precisa descansar, você precisa ter um repouso. E daí a Bíblia diz que as pessoas da cidade em que eles estavam passando não queriam que Jesus ficasse ali, porque no rosto de Jesus estava a intrépida resolução, né? Tipo, era claro nos olhos de Jesus, na feição de Jesus, dava para ver que ele estava indo para Jerusalém e que nada podia o parar, né? Então, eu acho engraçado porque aquele posicionamento dos discípulos de aparentemente ser bom, querer que Jesus
tivesse um descanso, parasse por ali, ficasse um pouco ali para descansar, era algo que estaria adulterando o propósito. Era algo que não estaria de acordo com o propósito daquele momento, estaria tornando o propósito naquele momento impuro. Né? Não estaria sendo justo naquele momento, porque naquele momento ele precisava ir para Jerusalém. Sabe, esses são dias, meus irmãos, que eu sinto no meu coração. É uma coisa que Deus vem falando para mim há algumas semanas. Eu até comentei com algumas pessoas que nós precisamos ser violentos em Deus. Nós precisamos aprender a ser violentos no Senhor, violentos na intimidade, violentos quanto à palavra, violentos quanto aos nossos princípios, violentos quanto à prática do Evangelho, a intimidade com Deus, aos nossos posicionamentos como cristãos. Né? Eu não estou falando sobre questão de violência agora, violência física, de violar o direito dos outros, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que em um mundo que nós vemos diversas pessoas com diversas ideologias se posicionando, sendo violentas, se posicionando das suas maneiras, dispostas a muita coisa, nós cristãos não estamos dispostos a ser violentos com o nosso evangelho, com o evangelho que dizemos crer, com o evangelho que devemos professar, que dizemos viver pela fé. Né? As pessoas elas vêm conversar conosco, então nós estamos dispostos muitas vezes a abrir mão de princípios para concordar com elas. Nós não queremos mais nos posicionar quanto à palavra. Meus irmãos, esses são dias de sermos violentos no Senhor. Né? Esses são dias de quando você for para a intercessão, você ser violento na intercessão. Deus ele tem me falado sobre essa questão de sermos violentos. Violento não é a pessoa que sai batendo em todo mundo, isso não é ser violento. Né? Da maneira certa. Existe uma maneira certa de ser violento, é ser violento nos seus princípios, é ser violento no seu conceito bíblico de justiça, que é a justiça de Deus. Não tem a ver com a minha, com a sua justiça, porque essa a Bíblia chama de trapo de imundícia. Meus irmãos, eu nem vou falar o que significa trapo de imundícia, porque isso aqui era algo nojento. Ou seja, Jesus estava falando assim, a justiça de vocês é nojenta perante mim, ela não serve para nada, mas fiquem com a minha justiça. Existe um só juiz, meus irmãos, e ele é Deus. Eu e você não estamos aqui para fazer papel de juiz, esse é o nosso Senhor, mas nós estamos aqui para sermos justos, conforme a palavra, para nos posicionarmos conforme a palavra, para sermos puros conforme a palavra, para sermos puros nos mandamentos, na obediência, na fidelidade ao Senhor, quando estão vendo, quando não estão vendo, quando os nossos princípios eles são confrontados, nós precisamos ser violentos, puros e justos para nos posicionar de maneira correta. Isso tem mexido muito comigo, isso tem falado muito comigo, Mike, nesses dias, porque por muito tempo, como igreja, nós nos omitimos. Né? E eu acredito que esses são dias de se posicionar. Eu não estou falando sobre você ir para a rede social e ficar metendo a boca nos outros. Você pode fazer isso, mas na sua prática do evangelho dia após dia, sua vida com Deus, você não ser puro, você não ser justo, você está adulterando o propósito de Deus na sua vida. Eu estou falando sobre a sua vida dia a dia com o Senhor. Eu estou falando sobre a sua vida dia a dia na sua casa, com a sua família, com aqueles que te cercam, com a sua comunidade local, né? Porque muitas vezes nós estamos sendo justos, querer medir os outros aí em redes sociais, onde as pessoas estão vendo para diversas coisas, mas onde ninguém vê, onde só o Senhor vê, muitas vezes nós estamos sendo justos e puros, nós estamos deixando o Senhor renovar o nosso pensamento com a justiça da palavra, com a pureza da palavra. Meus irmãos, esses são dias que Deus ele quer reorganizar a nossa vida, esses são dias que o Senhor ele quer reconfigurar. Essa é uma palavra que Deus tem falado muito comigo. Ele quer reconfigurar muita coisa que eu e você deixamos ser corrompido. Né? Se você for pegar um computador, eu não entendo muito disso, mas pelo que eu sei, se eu tenho um Windows lá instalado no meu computador, eu preciso atualizar, eu preciso desinstalar aquele Windows e colocar outro. Não é verdade, Mike? Você que entende melhor que eu, né? Você precisa tirar um para colocar o outro, né? Eu sinto que esses são dias, meus irmãos, que eu e você, como um computador, precisamos desinstalar algumas configurações erradas que estão trazendo vírus, né? Impuros, impureza. Vírus é impureza, né? Para um computador, para uma parte de web. Aí, ó, tô ficando até inteligente já, irmãos. Mas esses são dias que Deus ele quer nos limpar pela palavra, nos lavar pela palavra, para trazer aquilo que é justo e puro para os nossos pensamentos, porque automaticamente sua alma vai receber uma lavagem de pureza e de justiça. Meu Deus, meus irmãos. Quando eu penso nisso, em ser violento, eu penso em intensidade. Eu tenho pensado muito sobre intensidade ultimamente.
Eu posso até estar viajando, mas para mim, quando fala de pureza, também fala de intensidade. Eu sou intenso em me manter naquilo, entende? Eu sou intenso em me manter no caminho ao qual eu tenho que seguir. Quando eu falo disso, eu lembro de Paulo. Eu lembro de quando Paulo apela para César, ele desce e eu não lembro o nome do profeta que Atos fala, mas diz que o profeta pega o cinto e fala: o cinto, o dono deste cinto vai ser amarrado de tal maneira, e ele simula. E as pessoas olham aquilo e eles começam a apelar para Paulo. E fala: Paulo, por favor, não suba para Roma. Mas Paulo tinha dentro do coração dele, mesmo que isso fosse acontecer, ele continuaria, porque a Bíblia vai dizer que esse profeta foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o que esse profeta estava dizendo não tinha nada de incorreto, era exato, era certo. Mas mesmo Paulo sabendo as consequências que ele ia ter fisicamente e naturalmente por tomar e seguir esse caminho, ele falou: não, eu vou seguir esse caminho, porque eu entendo que é o que Deus quer para mim. Então, para mim, Deus tem falado muito sobre essa intensidade, de que independente do que for necessário que vier a acontecer, nós seguirmos no caminho, nós permanecermos no caminho. Porque a Bíblia vai dizer assim: pensai no que é do alto. E até anotei aqui sobre 1 Pedro 2:9, que ele vai falar de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Porque quando me chama a atenção da pureza, é exclusividade. Deus é santo, irmão. Deus é totalmente santo, ele é totalmente puro, porque não existe nada de impureza nele, não existe uma mistura de nenhum outro ser em toda a criação em Deus. Ele é puro, dele surgiu todas as coisas. Nada pode chegar e acrescentar algo em Deus, de tão puro que ele é. Ou então eu e você somos... isso está querendo dizer que eu e você somos exclusivos dele. Não pode existir nenhuma outra característica em nós que não seja dele. Não pode existir nenhuma outra essência, nenhum outro DNA em nós que não seja a dele. Chamando a totalidade de tanto de pensamento, de emoções, sentimentos, posicionamentos, ações e caminho. Eu caminho por isso, para mim, que Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, você caminha sobre ele. Você não pisa mais nessa terra, você não pisa mais em coisas naturais, porque ele é o caminho. Ou seja, cada passo seu é baseado em Jesus. Cada passo seu é baseado no autor e consumador da nossa fé. Todo o nosso caminho tem como essência ele. Então, para mim, isso chama essa inteireza de pureza de coração, de pensamento, porque é só relembrar. As nossas ações vêm de pensamentos. Então, se os meus pensamentos são de inteirezas dele, as minhas ações, as minhas atitudes serão essas do caminho. Sim, como está, meus irmãos, nesses dias, né? Nesse caminho do deserto que temos passado como geração, como nação, como família, né? Como casa, individualmente, como está o seu pensamento? Seu pensamento tem se alimentado com a justiça e a pureza da palavra de Cristo. Eu me lembrava aqui de Provérbios 20, a partir do verso 9, ele diz assim: quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Ele continua, ele fala assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que ela faz é reto e é puro. Meus irmãos, quem pode purificar o seu próprio coração e dizer que está limpo do seu pecado? Eu e você não podemos. Nós não podemos ser puros e justos se não for através de Cristo. Nós não podemos ser puros e ser justos se não for através da palavra, se não for através do Espírito nos revelar dia após dia a nossa nova natureza, se não for através da palavra renovando dia após dia a nossa mente. Ele diz aqui: 2 pesos e 2 medidas não servem, são abomináveis para o Senhor, porque em algumas coisas nós queremos ser justos e puros, mas em outras não. Né? Nós queremos ser justos e puros aonde nos convém, mas aonde não nos convém nós não queremos. E é engraçado que ele fala 2 medidas, ele fala sobre balança, né? E para você que é advogado, para você que trabalha nessa parte da justiça, você sabe que não sei se é o símbolo, eu ia falar o emblema, mas não é time, né? O símbolo, né, dessa parte de justiça, né, é uma balança.
né? Uma balança que fala sobre aquilo que é mais pesado que o outro, e Cristo veio para nos levar a um lugar de alinhamento, de equilíbrio, porque antes de Cristo, nessa balança, meus irmãos, o pecado já balançava para um lado onde nós não podíamos mais equilibrar. O pecado nos consumia, a impureza, a injustiça nos consumia totalmente, mas agora vem Cristo, e Cristo, ele sobe, eu fico imaginando que Cristo ele sobe desse outro lado da balança, Mike, e Cristo ele vem e ele alinha. Tipo, eles têm pecado, não se preocupem, eu lavo vocês do pecado. Agora vocês podem ver uma vida nova. Então Cristo vem para nos trazer um alinhamento agora. A palavra vem para nos trazer um alinhamento agora. O Espírito Santo vem para nos manter e para nos revelar dia após dia uma vida em alinhamento com o céu, com o Senhor, com o Espírito. Meus irmãos, esses são dias de alinhamento. Esses são dias que Deus quer nos alinhar para conforme sermos a igreja que Ele nos chamou a ser. Eu também me lembrava de Salmo 51. Salmo 51 é um texto que tem falado muito comigo desde o final do ano, que é quando Davi fala lá no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, renova em mim um espírito inabalável. Só que, meus irmãos, eu preciso te lembrar que Davi está falando esse salmo aqui, está cantando esse salmo, depois ele ter ido lá e adulterado com Betseba, né? Davi adulterou com Betseba, o homem segundo o coração de Deus. Às vezes eu ficava de cara, eu falava, como que pode, cara? Davi fez tanta cagada e foi o homem segundo o coração de Deus. E não foi os homens, os profetas que chamaram ele homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus que falou. Só que daí Davi começa falando lá, ele fala, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante do Senhor, não tem como esconder. Daí depois ele vai falar lá, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir um júbilo de alegria. Por favor, ele está falando, Deus me socorra. Ele está falando, Deus, se você não me ajudar, se você não purificar meu coração, não criar em mim um coração puro e não renovar um espírito reto, eu vou ser um desgraçado para o resto da vida. Vou ser um adúltero para o resto da vida. Vou viver em injustiça e impureza para o resto da vida. Davi, ele não fica tentando mascarar o pecado. Davi não fica tentando fazer igual Adão e Eva, correr para trás do matinho lá, como se Deus não fosse ver. Ele está falando, Deus, todas as minhas transgressões, todo o meu pecado, toda a minha impureza está aqui, ó, diante de você, não tem como esconder, mas eu quero ser limpo, eu quero ser puro, eu quero ser justo. Então Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, porque independente daquilo que ele fez, ele decidiu ser uma nova criatura, ele decidiu render e quebrantar seu coração diante do Senhor, e a palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste, meus irmãos. Esses são dias da gente se quebrantar diante do Senhor. Como estão os seus pensamentos nesses dias? Meus irmãos, não é à toa que Satanás tem tentado tornar tudo com algo de impureza. Esses dias eu gosto muito de comédia, cara. Eu gosto muito de comédia. Queria ser comediante. Mentira, não tenho esse senso de humor para isso. Mas eu gosto muito de comédia. Sempre gostei, assim, de assistir filme de comédia desde pequeno. Daí, esses dias, fui tentar assistir um filme de comédia. Eu não consegui mais, irmãos. Faz algum tempo que eu não consigo assistir filme de comédia, porque todo filme que eu tento assistir de comédia, até que não aparenta ter besteira, eu vou ver lá, tem besteira. Não tem mais nem como assistir uma comédia, né? E por que você acha que tantas coisas, assim, que antigamente... Eu lembro, cara, que na época dos meus pais era muito saudável. O humor era saudável naquela época. A comédia era saudável, óbvio, já tinha impureza em algumas coisas. Porém, existiam ainda humores, comédias, filmes, coisas legais de se assistir dessa maneira que eu gosto, que não tinha impureza, que não precisava falar palavrão, mostrar cena sexual, assim, essas coisas que tem aparecido aí. Antes dava para assistir. Agora, tudo quanto é música, você vê que tem impureza, né? Você vai ver as crianças, as músicas que fixam na cabeça das crianças têm impureza, né? Eu não tenho nada contra a música, meus irmãos, mas pense comigo, por que Satanás ele tem tentado colocar impureza em tudo? Porque a Bíblia lá fala algo sobre os puros de coração. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Não é só a Bíblia que diz, é o próprio Jesus que diz. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Satanás, ele quer de alguma maneira fazer com que o nosso pensamento e o nosso coração habitem em impureza. Por quê? Porque ele sabe que dessa maneira nós não conseguiremos ver o Senhor. Só que ele sabe que não exista ninguém que viu o Senhor e continuou vivo na sua velha natureza. Todo mundo que viu o Senhor tinha que morrer.
era morto. Por quê? Porque contempla o Senhor, não tem como não querer uma vida nova. Você contempla a presença, você contempla a face de Deus, não tem como querer uma vida, não querer uma vida nova. Não tem como querer ficar no pecado, não tem como querer ficar impuro e viver em injustiça. Você quer Jesus, você quer a Ele. Então esses são dias que o Senhor quer limpar o nosso coração, criar em nós um coração puro. Assim como aquela frase de Davi, né? Como está o seu pensamento, meus irmãos? É dias da gente rever. Talvez teu pensamento está atribulado esses dias, porque tudo que você tem visto é injustiça e impureza. Talvez você não consegue se aproximar de Deus mais, porque tudo que você tem se alimentado é injustiça e impureza. Talvez tudo que flui das suas mãos, da sua vida, tudo que é manifesto através de você, na sua casa, na sua família, onde quer que você vá, é injustiça e impureza, e você não consegue entender por quê. É porque talvez nós estamos distantes da palavra. É apenas a palavra que nos lava, o Senhor nos lava. Né, Mike? Eu queria sentir aqui de chamar a atenção para você que há muito tempo seus pensamentos eles têm sido bombardeados, há muito tempo seus pensamentos não têm sido puros e nem justos. E eu não falo aqui só no sentido de pecado, mas no sentido de você julgar a atitude das outras pessoas. Porque justiça não tem a ver com eu ser juiz. Justiça tem a ver com outros princípios, que não vou abordar agora. Eu quero ser direto com você, porque eu creio que Deus quer limpar seus pensamentos. Ele quer trazer um alinhamento. Eu quero dizer para você que olha para isso e fala assim, mas como, Mike e Diego, ter uns pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus? Como eu já tentei e não consegui, tentei 2, 3, 4, 10, 50 vezes e não consegui. Como eu consigo ter pensamentos de esperança? Eu quero dizer para você que Deus está disponível e disposto a fazer isso na sua vida. Existe uma unção hoje liberada para isso. Eu queria que você aproveitasse dessa unção. Não é da noite para o dia, irmão. É como purificar a água. Ela passa por vários processos de purificação. E é o que Deus quer fazer por você. O primeiro processo de purificação é você reconhecer que os seus pensamentos não estão condizentes com os de Cristo. É você reconhecer que está faltando a palavra de Deus nos seus pensamentos. É você reconhecer que as suas fontes elas têm sido amargas também. E o segundo processo é você procurar fontes doces e você se permitir que Deus inicie esse processo em você. E eu queria dizer para você ter esperança e ter um bom ânimo, que eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida hoje. Amém. E eu quero orar por isso na sua vida. Amém. Quero te convidar a orar, quero convidar você e sua família nesse momento, Sim, a ter esse momento, porque eu quero profetizar isso na sua vida. É porque eu realmente creio que existe uma unção de Deus, como eu e o Diego já estamos falando desde o primeiro dia, que nós cremos e sentimos que é algo de Deus, que Deus quer trazer isso sobre as pessoas, sobre o seu coração, sobre a sua alma e os seus pensamentos. Tá bom? Deus, primeiramente queremos agradecer, Senhor, no nome de Jesus Cristo, essa sua graça em querer nos libertar, em querer nos tornar pessoas livres, em querer nos alinhar para que nós possamos ter acesso a tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Diante disso, eu quero profetizar sobre as pessoas que estão nesse momento nos acompanhando e as pessoas que irão nos acompanhar. Eu quero profetizar um novo tempo na raiz dos pensamentos dessas pessoas. Eu quero profetizar um tempo ao qual a mente dela tem acesso à mente de Cristo. Sim. Eu quero profetizar um tempo em qual a justiça permeará os pensamentos dela, em que tudo que é puro, Pai, será ao início dos pensamentos dela, que os pensamentos dela serão íntegros, que os pensamentos dela serão completos, assim como os pensamentos existem dentro da cabeça de Cristo, existirá dentro da cabeça dela. Eu profetizo que essas pessoas, a partir de hoje, dentro da mente delas, literalmente será a mente de Cristo, para que elas possam acessar tudo aquilo que tem para a vida dela, para que elas possam acessar tudo aquilo que é bom, Pai, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é doce, para que a mente dela realmente possa ser a raiz de atitudes e de ações que serão louvor e glória ao seu nome, Pai. Eu quero profetizar esperança e um bom ânimo sobre a vida dessas pessoas,
que a partir desta semana elas realmente conseguirão ter os pensamentos do céu, os pensamentos elevados, os pensamentos que são como seus pensamentos, para que a vida dela tenha um caminho agradável, tenha um caminho alegre, tenha um caminho proveitoso, para que nos pensamentos dela elas já saibam o que é a verdadeira visão e elas excluam a miragem da vida delas. Eu profetizo isso sobre a vida delas no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, só queria terminar com esse texto aqui, ó. Eu lembrei também enquanto o Mike orava. Efésios 5. Efésios 5, a partir do 22, está falando sobre o lar cristão, sobre o marido e a mulher. E aqui no 25 diz assim: marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E ele diz assim: e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que fosse apresentada a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, se você tem se sentido impuro, vivendo sem conseguir ser uma pessoa pura e justa, existe um Cristo que nos amou como igreja, e não apenas nos amou, mas se entregou por nós. E ele já tem lavagem purificadora para mim, para a sua vida, para os seus pensamentos, para as minhas e para as suas atitudes, para tudo que nos envolve. Ele já tem lavagem de água pela palavra. Se aproxime de Cristo, se aproxime da palavra. Se você é de Laranjeiras do Sul ou região, não vai numa célula, mande mensagem para nós. Nós temos células, nós temos homens e mulheres de Deus que querem te ajudar a crescer nesse lugar de purificação e viver em uma vida de pureza, para restaurar padrões na nossa geração, para restaurar padrões na nossa nação e levar pessoas a verem Jesus. Porque aqueles que têm um coração puro verão a Deus, terão experiências com o trono de Deus, terão experiências com a face do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para você. Aquilo que é puro e aquilo que é justo habite ricamente nos nossos corações, no nosso pensamento. Amém, meus irmãos? Nós agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia, talvez é tarde, talvez é noite, né? Não sei que horário você está nos vendo, mas glória a Deus porque você está aqui conosco. Nós agradecemos. Se você quer ver, não viu ainda, né, os devocionais que nós começamos falando sobre o que é verdadeiro e respeitável, volta aí no nosso canal, né? Vê, ele tem alguns devocionais atrás, você vai ver quando a gente começou ali. Mas, meus irmãos, nós estamos felizes. Nós realmente cremos em uma libertação poderosa de Deus, em uma restauração na mente e uma quebra de julgos que muitas pessoas vêm carregando até hoje por conta de miragens, né? E não ter a visão do Senhor. Mas essa é uma manhã também de libertação para a pureza e a justiça do céu. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais um momento. Que Deus te abençoe, que você tenha o melhor dia, melhor noite, melhor semana da sua vida até aqui, tá? E no próximo devocional nós continuaremos a falar sobre Filipenses aqui 4, 8, 9, tá bom? Deus abençoe, amamos vocês e um beijo no coração. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.